Olá, meus amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Agora estamos chegando ao final do livro do Apocalipse, os momentos decisivos. Vamos ver aqui no livro os momentos decisivos da história desse mundo. Então, para isso, antes de abrir a Bíblia, vamos orar para que o Espírito Santo de Deus nos conduza nesse momento. Oremos. Santo Deus, louvado seja o teu nome, porque só o Senhor é Deus, Todo-Poderoso. Meu Deus, te pedimos, reunidos aqui como filhos do Senhor e irmãos em Cristo Jesus, te pedimos que o Senhor derrame sobre nós o teu Espírito Santo e nos faça compreender as tuas verdades. Queremos entender a mensagem do livro da profecia, porque o Senhor diz que aquele que lê e ouve as palavras deste livro é feliz. Queremos ser felizes em Ti. Então nos guia nesse momento, fala aos nossos corações, abre a nossa mente, os nossos olhos e os nossos ouvidos, para que possamos ouvir unicamente a voz do Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então hoje, o tema de hoje são as 7 últimas pragas. Então, como nós vimos, até o presente momento, até hoje, Jesus está no santuário celeste, executando, ministrando o juízo, intercedendo por nós. Mas no momento, esse é o momento em que o Senhor Jesus está retendo as forças demoníacas para que o povo dele seja selado com o selo de Deus, que é o Espírito Santo. Mas quando acabar o sacerdócio de Cristo no santuário, ou seja, quando Jesus sair do santuário, estarão definidos todas as causas, e aí já não haverá mais decisão. Os filhos de Deus terão sido selados com o selo de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, conforme nós vimos nos estudos anteriores. O Espírito Santo de Deus leva o povo de Deus a uma completa obediência aos seus mandamentos. E quando acabar o juízo, quando Jesus sair do santuário celeste, aí haverá o fechamento da porta da graça. E a besta, os 4 ventos serão soltos, e aí Satanás terá poder, será concedido a ele poder para atuar no mundo inteiro. E aí será instituído a marca da besta. O selamento do povo de Deus acontece antes do selamento dos adoradores da besta. Aqueles que se opuseram a Deus, ou seja, aqueles que negaram ouvir o chamado do Espírito Santo, eles serão deixados, serão levados ao engano e adorarão a besta. Então veja que o selamento de Deus é o Espírito Santo que leva a completa obediência dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Aquele que não aceita o chamado do Espírito Santo, depois do fechamento da porta da graça, a intercessão do Espírito Santo irá acabar. O Espírito Santo não mais falará às pessoas como hoje fala. E aí elas serão levadas a uma obediência, muitas vezes forçada, de outros mandamentos, de uma doutrina falsa. E aqueles mandamentos a quem você escolher obedecer demonstrarão a quem você pertence. Quem é o objeto de sua adoração. E aí, nesse momento, quando o Espírito Santo não mais atuar, será instituído e a ferida mortal do papado for plenamente curada, aí será instituído a marca da besta, o 666. E como nós vimos, essa marca, esse sinal de autoridade, ele irá impedir que os verdadeiros filhos de Deus possam comprar e vender. Isso significa não só transações comerciais, mas os filhos de Deus serão impedidos de trabalhar, de exercer os seus direitos, de ter propriedades, de votar, de ter uma vida nessa sociedade. E como é que a besta irá implantar esse sistema? Como é que os filhos de Deus irão
ser excluídos da sociedade num primeiro momento e num segundo momento perseguidos e mortos é através de leis dominicais. Veja que o próprio papado, o próprio Vaticano admite que o domingo é o sinal de autoridade do papado. Conforme diz o documento de Roma, o domingo é a nossa marca de autoridade. A igreja está acima da Bíblia e a transferência da observância do sábado para o domingo é prova deste fato. The Catholic Record de setembro de 1923. Então, através de leis dominicais, ou seja, uma lei global, mundial, que institui o domingo como sendo o dia de guarda obrigatório para todas as pessoas. A partir disso, essa será a marca da besta. Os filhos de Deus serão impedidos, assim, de trabalhar, de comprar e de vender. Veja que o movimento do surgimento dessas leis dominicais ele já está presente nos dias de hoje. Legislações do mundo inteiro, elas favorecem a guarda do domingo, restringem o trabalho no domingo, favorecem que o domingo seja um dia de descanso. Hoje, essas leis ainda não têm um caráter obrigatório. Veja que na nossa própria legislação brasileira, na consolidação da Lei do Trabalho, no artigo 67, é dito claramente que o descanso semanal remunerado deverá coincidir no domingo. Então perceba que o sinal que irá mostrar que aquelas pessoas escolheram seguir os mandamentos de Roma, os mandamentos da besta, será a obediência a essas leis, a esse decreto dominical. Quando isso, de forma global, se tornar obrigatório, então aí será instituída a marca da besta. E veja que nesse período, quando a porta da graça estiver fechada e quando Deus permitir que a ferida mortal de Roma seja curada, o próprio Satanás irá se manifestar com grande poder, prodígios e milagres em todo o mundo, se fazendo como se fosse o próprio Deus, o próprio Jesus. E a questão das obediências da lei da besta, do papado, é uma questão de adoração. A marca da besta não significa um microchip, não significa um código de barras, não significa uma tatuagem, mas é sim uma questão de adoração. A quais mandamentos você irá seguir? Quem será o seu Deus? Perceba que nesse momento em que nós vamos analisar hoje o momento do derramamento da graça, ele ocorre depois do fechamento da porta da graça. Ou seja, a intercessão de Cristo no santuário terminou. Cristo agora está saindo do santuário para retornar a essa terra. E nesse momento, nesse período em que Jesus, no breve momento em que Jesus está saindo do santuário e voltando a esta terra, Satanás irá se manifestar com glória, realizando milagres, prodígios e sinais, como se fosse o próprio Deus. E aí ele instituirá a marca da besta. E nesse momento em que houver a marca da besta, os filhos de Deus serão perseguidos e mortos, e as pragas começarão a cair. Agora veja que as pragas que Deus irá lançar momentos antes do seu retorno, elas só irão atingir os adoradores da besta. Como é, então, que irá se distinguir o povo selado de Deus e o povo da besta no futuro, ou seja, nesse momento, da mesma forma, de semelhante forma como foi no passado em Israel, no Egito, quando Deus estava lançando as pragas sobre o Egito para libertar o seu povo.
e o povo de Deus não sofria os danos das pragas, porque eles tinham passado como sinal o sangue do Cordeiro na porta. De semelhante forma será no futuro. Aqueles que obedecem a Deus e guardam todos os seus mandamentos serão identificados, serão identificados como propriedade exclusiva de Deus pela característica de que eles guardam o sábado, em oposição àqueles que se sujeitam à autoridade de Roma, da besta, eles irão guardar o domingo. Então, esse sinal visível que será no futuro, e eu repito isso porque hoje ninguém foi marcado com a marca da besta. Hoje é o momento que Deus separou para que nós pudéssemos ser guardados com o Espírito Santo de Deus. No futuro, quando as pragas caírem dos céus, aí esses dois povos se distinguirão pela obediência e pela guarda dos mandamentos. Então, nesse momento, Deus irá derramar sobre a terra as 7 taças dos seus 7 últimas pragas. E essas pragas serão sem misericórdia. Nós iremos ver agora que pragas são essas.